Família, hoje nós vamos falar de algo que a humanidade precisa, e principalmente o Brasil. Como podemos ter um Brasil melhor? Essa é a pergunta. E Atos capítulo 2, no versículo 40 e 41, tem a resposta. E inicia assim: Pedro continuou a dar o seu testemunho, e com muitas outras explicações procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Veja só, e o que é que tem a ver um Brasil melhor com isso? Mas tem tudo a ver o nosso testemunho. A palavra inicia dizendo assim: Pedro continuou a dar o seu testemunho. O nosso testemunho, nós não precisamos nos preocupar em falar ele. Aqui era uma situação diferente e Pedro estava tendo a oportunidade de falar para aquelas pessoas. Mas o nosso testemunho nós podemos dar no nosso dia a dia, resolvendo os nossos problemas, conduzindo a nossa família. O nosso comportamento fala sobre o nosso testemunho. Como podemos ter um Brasil melhor? Se a gente tiver um Deus maior do que as minhas palavras. Eu não preciso me preocupar com aquilo que eu venha a falar. Eu só preciso viver a vontade de Deus e também as minhas palavras, eu tenho que vivê-las. Porque não vai adiantar nada eu falar e não viver. Aí é hipocrisia, é diferente. Então, no momento, nós temos muita gente vivendo hipocrisia. E eu posso ser a diferença. Eu estou falando por mim, mas você fala por você. Porque você é outra pessoa. E cada um de nós temos o nosso exemplo a dar. E ele é diferente. Não é igual ao de ninguém. O nosso testemunho é diferente em todo lugar da terra. Não é a mesma coisa. No versículo 41, a palavra diz assim: muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Muitos acreditaram. Então, havia crédito, havia credibilidade naquilo que aquele homem estava falando. Porque Jesus disse que não é aquilo que entra dentro de nós que contamina, mas o que contamina as outras pessoas é aquilo que sai de dentro de nós, porque a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Mas nós também podemos fantasiar as coisas e podemos falar coisas que não vamos viver, e isso não é testemunho. Testemunho é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente vive. É o nosso comportamento, é a nossa maneira de viver e também a nossa maneira de falar. O nosso testemunho não está preocupado somente com as palavras, mas ele está preocupado com as minhas ações. E ele não está preocupado porque ele entende que as pessoas podem estar vendo o que ele faz. Não. Ele está procurando fazer o melhor para agradar a Deus. E quando nós estamos procurando a fazer o melhor para agradar a Deus, acontece algo que a gente não imagina. As pessoas dão graças a Deus pela nossa vida. É assim que diz a palavra. E é assim quando as coisas estão começando a se acertarem. Não sou eu que tenho que dizer que sou bom. Não é você que tem que dizer que fez isso ou aquilo. As pessoas estão vendo o que você está fazendo, mas vendo mais até mesmo do que eu que estou fazendo.
quando a gente faz, a gente não precisa se preocupar muito com essa divulgação. Por quê? Porque as pessoas sempre estão olhando aquilo que nós fazemos, o nosso comportamento, as nossas palavras, aonde nós andamos, com quem nós andamos. Então, essa tem que ser uma virtude na nossa vida. Cada dia fazer melhor. A cada dia fazer como se estivéssemos fazendo para Deus. Um grande abraço, Deus abençoe. Dessa forma, teremos um Brasil melhor.